Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Dia de sextar. Dia que vai abrir os braços e abraçar você dizendo: bem-vindo ao final de semana. Sou eu, André Arruda, e este é mais um Bom Dia! Bom dia, meu amiguinho! Bom dia, minha amiguinha! Bom dia pra quem, né? Bom dia pra quem, né? Então, a primeira coisa que tá se falando aqui é que teve pesquisa de intenção de votos para governador de São Paulo. Também teve para governador do Rio. No Rio tá equilibrado. O Castro, que é o candidato do Bozo, atual governador do Rio, e o Freixo estão em empate técnico. O Datafolha de São Paulo está dizendo que o Haddad lidera a disputa, seguido por França. O Haddad tem 29%, o França tem 20%, Tarcísio de Freitas, do Republicano, que é o candidato do Bozo, tem 10%. Tá? Só antes, né, deixar bem claro aqui, né, porque como está gravado, a pesquisa ouviu 1.806 pessoas os dias 5 e 6 de abril, margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos, registrada no TSE sobre o número SP 03189/2022. Tá? Tem também o Rodrigo Garcia, que é o candidato que representaria a continuidade do tucanato em São Paulo, está com apenas 6%. Vai ter que remar, hein? Vai ter que remar e remar muito, tá? Agora, preocupa aqui o seguinte: brancos e nulos 23%, não souberam 7%. Então aqui a quantidade de brancos e nulos é muito grande, né? Só um candidato consegue ter mais votos que brancos e nulos, que é o próprio Haddad, que é o líder das pesquisas neste momento, tá? No Rio de Janeiro, temos um empate técnico, né? O Freixo tem 22% e o Castro tem 18%. O Freixo está na frente, mas como é 3 pontos para mais ou para menos, está dentro da margem de erro, tá? Essa pesquisa foi feita entre os dias 5 e 7 de abril, ouviu 1.218 pessoas, né? Cadê aqui a bendita do registro aqui? Oxi. Que estranho. Não tem o número da pesquisa aqui não, viu? O registro no TSE, né? Não tem mesmo. Bem, segue o baile, né? Então, isso é importante a gente ver também como é que vai ser no estado, porque também dá
um contrabalanço. Como eu já havia dito anteriormente, em episódios anteriores, boa parte das disputas nos estados vão ser bem federalizadas. Vai ter o candidato do Bozo e o candidato que vai estar colado com o Lula, né? Mas assim, eu me preocupo demais com a Câmara e o Senado. Mesmo que o Senado vai renovar apenas 1/3, né, do Senado, mas a Câmara preocupa demais. E olha só, o Pacheco, e a preocupação está por conta disso. Ó. Os senadores estão reunindo assinaturas para abrir uma CPI, a CPI do MEC. Sabe que tem enormes e gravíssimas denúncias, né, envolvendo pastores, né, como intermediários de concessão de verbas para municípios, né, verbas do Fundeb para os municípios, né, e ainda tem essa história aí dos ônibus superfaturados. Ainda tem um fato novo que surgiu ontem, né, esses dias, é de que funcionários de alto escalão do MEC compraram carros caríssimos, né? E aí tem uma história aqui dizendo que o pedido de CPI está por uma assinatura, o governo está tentando reverter apoios, aí tem uma senadora que diz que teve o nome incluído sem autorização. Mas aí foi retirada. Quem que é essa senadora aí? Eu não sei o que é. Mas é uma coisa aqui absurda, né? Que eles tem senador aqui que não tem muito. Eu tô falando. Eu não sei sobre essa senadora, mas se está tirando a assinatura é porque teve algum tipo de pressão. E aí é lógico, vai jogar para a torcida dizer que foi feito sem autorização. Isso vai ter que ser verificado. Foi sem autorização ou não foi? Vamos ver. O filho número 4 do Bozo, depois por 3 horas na Polícia Federal, estão dizendo que estão tentando incriminar ele, mas houve sim, fortes indícios de tráfico de influência, tá? O pessoal pensa que um governo é como se fosse o quintal dos outros. Isso não é certo, não é correto, né? O Bolsonaro rebate o TCU. Eu digo o porquê que é uma palhaçada, né? Essa história que o Bolsonaro faz, mas é chover no molhado. Olha só essa. O Facebook diz que militares comandavam páginas de fake news sobre a Amazônia. Carmen e Marques discutem no STF sobre o decreto ambiental de Bolsonaro. O Nunes Marques e o Mendonça são 2 infiltrados do Bolsonaro, do bolsonarismo no STF, né? São 2 que vão atrapalhar mais do que ajudar. Eles não estão lá para legislar, estão lá para atrapalhar os trabalhos do STF, né? Para variar, né? Agora, essa história dos militares comandando páginas de fake news sobre a Amazônia diz muito sobre muitos milicos que temos aqui nesse Brasil. Diz muito. Diz demais. Porque nunca gostaram dos indígenas, nunca quiseram
fazer querer ensaiar uma caricatura de avanço para o oeste, né? Que teve nos Estados Unidos, que teve à custa de degradação ambiental, teve à custa de assassinatos de indígenas, né? E eu não sei o que tem na cabeça desses que defendem a destruição da floresta amazônica, que querem matar índios, destruir terras indígenas. Eu não sei o que passa na cabeça desses caras. Entendeu? Eu não sei o ódio que esses caras tanto sentem da Amazônia, né? Gabriel Monteiro acusa assessor de complô, mas não nega relações com menores. Ó que bonito. Na verdade é aquela história. Você acusa para poder tentar diminuir um pouco a culpa. E aí admite a culpa, meio que envergonhado. Aí diz, não. Lembra um pouco aquela história, o Scooby-Doo, né? Eu fiz isso mesmo, mas se não fosse essas crianças estúpidas e esse cachorro idiota, eu teria conseguido o que eu queria. Parece história de Scooby-Doo, esse Gabriel Monteiro. E... nossa, é uma coisa assim absurda, né? O governo bloqueou a sociedade civil em reunião de órgãos de direitos humanos. Por que será? Eu estou começando a ler aqui um livro. E eu até estou recomendando aqui quem for do nosso lado aqui. Como derrotar o fascismo em eleições e sempre. Um guia manifesto para organização coletiva e mobilização permanente em rede. O livro escrito por Sérgio Amadeu e Renato Rovai. Eu comecei a ler. É muito importante você que vai para o embate digital, que vai ser forte. Mas eu entendo que esse embate não pode ficar só nas mídias sociais. Até porque o outro lado você vai ter muito robô. Você vai ter muito robô. Porque uma das características uma das características aqui desse movimento aqui de conservadores, os Caramba 4, é a criação de mobilizações falsas. E o robô nas mídias sociais ele trabalha muito para isso. As pessoas acharem, as pessoas que têm uma minoria, de pensamento, uma minoria que tem um pensamento raso, né? Acreditarem que é uma maioria. Ou mesmo mostrar para todo mundo que é uma maioria. E a gente está percebendo que as pessoas já estão entendendo essa história de robô. Então o robô virou piada, né? Dentro das mídias sociais, mas ainda assim é uma ferramenta muito utilizada para mobilização de massas e é uma ferramenta que precisa ser colocado por fora, porque ele desequilibra um processo de influência, de opinião das pessoas, tá? Tem aí a lei das fake news, né? Tem um debate a respeito disso. É claro que houve alguns enxertos, inclusive enxertos para proteger deputados e senadores, né? É uma questão que precisa ser discutida, sim, mas a gente precisa separar o joio do trigo. Tem algumas coisas dentro dessa lei de fake news que precisa ser tirado aí, como por exemplo estender às mídias sociais a imunidade parlamentar em relação à opinião e expressão.
E é foda isso aí, porque, mano, imagine só o cara, por exemplo, um exemplo clássico disso aí foi na CPI da Covid, o senador Heinz, né? O senador Heinz, ele batia na tecla de desinformação, de mentiras deslavadas. E aí uma coisa que a gente percebeu, né? Uma coisa que eu percebi, por exemplo, eu não costumo ouvir a Voz do Brasil, mas muitas das declarações de senadores e deputados bolsonaristas que contêm desinformação, eles colocam na Voz do Brasil justamente respaldados e protegidos pela imunidade parlamentar. Então, na verdade, deveria ser o contrário, né? Eles têm que ter compromisso com a verdade. E até mesmo foi engraçado que acho que teve um senador bolsonarista que disse assim que se acabar com as fake news, o Bolsonaro não se elege. Que ataque de sincericídio, né? E acabou uma era na televisão brasileira. Aliás, isso também tem um sinal muito importante. É o fim. A verdade é que chegou ao fim, nas grandes redes de televisão, a programação infantil. Acho que a única exceção que nós temos hoje, acho que é a TV Brasil, né? E a TV Cultura, que são emissoras de TVs estatais. E outras emissoras menores, com muito pouca expressão, né? Eu lembro do projeto da Loading, né? A Loading seria um canal que ia transmitir animes, perdeu patrocínio, teve que fechar as portas, né? E foi um projeto que seria um projeto que poderia dar um alento à televisão brasileira. Mas é um projeto que acabou naufragando, parte por essa situação de crise. Acho que foi o pior momento para eles terem lançado o projeto do canal, por causa da pandemia mesmo, por causa de um monte de coisa, né? E a crise, né? Crise, pandemia e tudo mais, e o projeto não foi para frente. Então, chegou ao fim, né? Essa história de projetos, essa questão de programação infantil, né? Tirando algumas exceções. E aí sobrou as crianças, né? Assistir pela TV, em TV pública, né? Programação infantil, ou TV fechada, né? Cartoon Network, Globo, etc. Tal. E YouTube, que eu acho que é onde que está migrando boa parte do público infantil. Eu vejo que muita gente está assistindo, muito público infantil está assistindo, né? Desenhos pelo YouTube, né? Então, chegamos ao final de uma semana, tá? O Brasil tá lascado, né? E uma das coisas mais legais é que, assim, nós estamos chegando ao final da semana. A gente percorreu um caminho longo, né? E a gente torce para que a nossa caminhada ela vá a locais mais longes.
A gente tem um problema muito sério, que a gente tá muito ad hoc. O que é ad hoc? Uma, é uma expressão, né? Ah, é uma expressão aqui, uma locução adjetiva, né? Que vem do latim, né? É, que é para isso, para essa finalidade. Tem muita gente que fala muito sobre o ad hoc como uma coisa do tipo aqui e agora, entendeu? É, e isso faz com que as pessoas, né, fiquem muito imediatistas e fiquem muito centradas no detalhe e não no todo. As pessoas acabam ficando muito para curto prazo e muito no detalhe e esquecem do todo. A gente quer perder 30 quilos em uma semana. A gente quer ficar extremamente musculoso em um mês. A gente quer ficar rico em um ano ou menos. A gente quer o amor da nossa vida para amanhã, de manhã. De preferência com um cafezinho na cama. A gente tem que parar para pensar um pouco sobre isso. Aqui, agora. Por quê? Se a gente pode fazer um processo. Porque é aquela história, né? O que vem fácil, vai fácil. Então, todo ganho que você teve num curto prazo de tempo, você também pode perder num prazo de tempo. A gente precisa ter um pouco mais de noção de horizontes de longo prazo. Horizonte de algo mais amplo. Porque a gente está pisando muito em falso. E a gente acaba fazendo, né, com que tudo aquilo que nos impede de crescer se transforme num, numa barreira intransponível. É hora de ampliar os nossos horizontes. E ampliar o horizonte, ele vai muito além daquilo que a gente faz. A gente vai fazer pequenas coisas para chegar a grandes objetivos. Mas a gente tem que ter noção de quais os objetivos são esses. Humildade vem do humus, né? Vem daquilo que vem da terra, né? E essa humildade é entender que você é parte de um enorme todo. E é assim que a gente tem que ser. A gente precisa entender que somos parte de um enorme todo. Um beijo no coração de vocês, cuidem-se, o fim de semana vem aí, o bicho vai pegar. Depois desse final de semana, teremos uma semana mais curta. Uma semana de cerca de 4 dias. Será a Semana Santa.
Segunda-feira Santa, terça-feira Santa, quarta-feira Santa, quinta-feira Santa e depois a sexta-feira Santa. E aí nós teremos o sábado de Aleluia e o domingo de Páscoa. Mas esse domingo agora vai ser o domingo de Ramos, né? É uma semana que para os católicos tem uma representatividade muito grande, porque ele representa o Jesus, né? Que se tornou um sacrifício para salvar a humanidade dos pecados, segundo a tradição cristã. Então, essa semana que vai começar vai ser uma semana que pode trazer muita reflexão para a gente. Quais sacrifícios a gente pode tomar em função de algo que seja maior que nós? É isso aí. Um beijo no coração de vocês e até segunda-feira. Hoje é dia 8, né? Então, dia 11 de abril estarei de volta. Um beijo, se cuidem. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio. Eu tava quase me esquecendo e eu não vou deixar de lembrar, porque eu tenho que lembrar vocês até o dia 4 de maio, você que tem entre 16 e 18 anos ou vai fazer 16 anos até a eleição, pode fazer o seu título de eleitor. Se você está morando numa cidade longe da onde você vai votar, onde você vota, regularize o título de eleitor até o dia 4 de maio. Ah, deu problema, eu estou devendo. Eu fiquei as eleições sem ver. Regularize a situação do seu título até o dia 4 de maio para a gente poder votar, tá? Então é o seguinte. Vote certo, mas antes faça o título, faça acontecer, porque votar em reality show é facinho. Fazer textão no Facebook é facinho. Tuitar que nem louco é facinho. Mas a gente precisa de apertar o número certo e teclar verde na urna eletrônica. Isso muda o Brasil. Então, vamos regularizar o título? Bora!